Amados irmãos, graça e paz, canal Esperando o Salvador, meu nome é Antônio Alves. Desde já eu peço a você que deixe o seu like, que compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos este conteúdo de hoje, esse vídeo. Interaja conosco, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, né? E seja abençoado com a palavra de Deus, sempre que Deus nos inspirar a trazer a sua poderosa palavra, né? E o nosso assunto de hoje, irmãos, é em Eclesiastes. Hoje nós vamos falar, acredito que eu já falei outras vezes aqui no canal, sobre propósito, mas hoje vamos falar, o tema da nossa mensagem hoje é propósito, um alvo certo. Nós vamos ver aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 4, a partir do 4 ao 6, Eclesiastes 4, 4 ao 6, diz assim a palavra de Deus: descobri que todo trabalho e toda realização surge da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados em custo muito esforço. E de correr atrás do vento, né? Então, lendo aqui Eclesiastes, esse é o nosso, vamos dizer assim, nosso estudo, nossa série aqui de Eclesiastes, né? Terminamos a Apocalipse, né? Que lá no Instagram também estava sempre trazendo a mensagem sobre provérbios, né? Melhor dizendo. E aqui estamos no livro do Eclesiastes. Vemos Salomão enxergando uma vida, enxergando as coisas que não faz sentido. E enxergando essa superficialidade, essa futilidade das coisas terrenas, né? Olha o que ele diz aqui no 13. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguiu o jovem, o sucessor do rei. Então, Salomão está analisando a vida e vendo as coisas que não têm sentido, vendo as injustiças, vendo a futilidade de uma vida sem Deus, né? Vendo melhor dizendo, a desesperança, né? Ou a falta de esperança, o desespero, posso dizer assim, melhor, de viver uma vida sem propósito. Por isso o tema do vídeo é que você venha viver com propósito. Por isso que o tema do vídeo é propósito, um alvo certo. Porque o que Salomão está mostrando aqui, ele mostra a figura de um homem que ele diz que melhor é um punhado com tranquilidade do que dois punhados que custa muito esforço. Isso é correr atrás do vento. Algo sem utilidade, né? E ele fala também mais na frente, traz aqui um exemplo, fala de um homem que trabalha, havia um homem totalmente solitário, disse, não tinha filho, nem irmão, nem nada, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com sua riqueza. Ele nem sequer perguntava para que estava fazendo aquilo, assim Salomão disse. Ele disse, isso também é um absurdo. Salomão está mostrando aqui, nessa análise da vida que ele está fazendo em Eclesiastes, essa vida sem sentido, aqui ele passa a analisar as coisas terrenas, a tudo aquilo que o homem supervaloriza, e que se isso não glorificar o nome de Deus, se isso não for para a exaltação do nome de Deus, se torna algo inútil, se torna algo sem sentido algum. Salomão está dizendo, não vale de nada, a pessoa é meio que correr atrás do vento, é mesmo que correr atrás do vento, alguém lutar, alguém granjear riquezas, alguém acumular bens,
alguém se esforçar e trabalhar tanto, não ter sossego e não ter um propósito também na sua vida, né? Porque ontem eu estava até conversando, que houve uma época, conversando aqui em casa, e houve uma época da minha vida em que eu vivi uma vida assim, sem propósito. Eu trabalhava, ganhava bem, não juntava nada, e o que trabalhava só gastava sem propósito, sem objetivo, sem nada. Então tudo que você vai fazer, irmão, sem propósito, não importa, você pode ganhar pouco, pode ganhar milhões. Se você tiver um propósito, aquele negócio rende, a prosperidade vem, e você faz alguma coisa na vida. Fiz, mas poderia ter feito muito mais se tivesse um propósito. Porque esse é um extremo. Estou falando de extravio, né, de pessoa extraviada. E agora vem outro extremo de alguém, como Salomão está dizendo, que está trabalhando só para guardar, para reter. E para quê? Né? E para quê? E nos nossos dias nós vemos pessoas assim também, que trabalha, que acumula, sem propósito nenhum, irmão. Não serve para ele, não serve para os outros, não glorifica a Deus. É uma vida sem alvo. Sabe, é como que se ele tivesse querendo seguir várias direções e não segue nenhuma, né? É como se ele, tudo que é caminho ele entrasse, mas ele não tem um caminho certo para trilhar. Mas ele não tem uma meta, não tem um alvo. E o propósito é isso, o propósito é um alvo. E viver sem propósito é uma vida sem sentido. É tanto que Salomão diz, não adianta nada o camarada chegar no poder, aí ó, isso é como correr atrás do vento. E o que é correr atrás do vento? Correr atrás do vento é algo inútil, que você nunca vai pegar ele. Correr algo atrás do vento é perda de tempo total. É viver, é passar pela vida e não viver nada. E não viver o que Deus tem para nós, né? Então, quando temos um propósito, então tenha um propósito no seu coração. Se você tiver um propósito, principalmente um propósito que glorifique o nome do Senhor e exalte a Ele, em que esse seu propósito, em que essa sua meta, em que esse seu alvo venha a ser Deus, venha a ser o reino de Deus, tudo que você fizer aqui é bênção, vai ter um sentido. Tá? Quando se não tem propósito, também não tem graça de viver. Facilmente as pessoas desistem, facilmente as pessoas se corrompem, facilmente as pessoas se entregam ao pecado, facilmente as pessoas se perdem, entram para o caminho da perdição porque não tem um propósito. Isso é perigoso, viver sem propósito. Não podemos ser assim. Temos que ter um propósito, porque ele é um alvo para a nossa vida. Ele nos dá direção e gera disciplina em nós. Certo? Quando alguém tem uma meta, tem um propósito, ele tem uma disciplina para chegar lá. É como alguém que está escalando uma montanha. Certa vez eu vi alguém dizer que quem escala a montanha, um professor perguntou uma vez para um alpinista, né, para aquelas pessoas que escalam a montanha, sobre um monte muito alto, né, uma montanha muito alta, o que ele tinha a dizer, como era a técnica que ele usava. Ele dizia, olha, a minha preocupação não é de chegar lá em cima, porque eu sei que eu vou chegar. A minha preocupação é onde eu vou apoiar o meu pé para o próximo passo. Eu tenho que estar firme, tenho que estar com os pés apoiados para dar o primeiro passo. Então isso é alvo, isso é um propósito. Ele já sabe que tem que chegar lá. Paulo diz, esquecemos das coisas que para trás ficaram, agora eu corro para o alvo, que é Cristo. Ou seja, a nossa carreira, temos a nossa carreira aqui, temos as nossas conquistas aqui. Mas se elas não forem para glorificar o nome do Senhor, o salmista Davi disse no Salmo 103, bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu nome. Se tudo que há em nós não bendizermos o Senhor, teremos uma vida vazia e sem graça.